Olá, somos estudantes do Instituto Federal de Alagoas, do curso de Letras, e neste vídeo vamos falar um pouco sobre os povos indígenas surdos. Embora a língua oficial do Brasil seja o português, existem cerca de 274 línguas indígenas no país. A única língua indígena de sinais reconhecida, porém, é a da comunidade Urubu-Kaapô, do sul do Maranhão. Esta localidade tem uma alta incidência de pessoas surdas e, por isso, desenvolveram uma forma própria de comunicação por sinais. Todos da comunidade dominam os gestos, permitindo que exista uma comunicação fluente entre ouvintes e surdos. Nela, os surdos não formam uma comunidade à parte, mas todos se comunicam entre si. A língua Kaapô é da família Tupi-Guarani. Essa língua não é falada por nenhuma outra tribo ou povo, a não ser como a segunda língua. A língua Kaapô sofreu influência da língua Aiompi, uma língua falada do outro lado do rio Amazonas, e ainda das línguas caribes setentrionais. A tribo dos Kaapô possui uma elevada taxa de surdez, de um surdo para cada 75 ouvintes. Por essa razão, a tribo criou a LSKB, Língua de Sinais Kaapô Brasileira, que é usada pelos surdos como também pelos ouvintes para estabelecerem a comunicação com os surdos. De acordo com o Censo Escolar de 2015, o Brasil tem aproximadamente 3.085 escolas indígenas, com 285 mil estudantes e 20 mil professores. Em 2001, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, as escolas indígenas conseguiram garantir a identidade cultural e linguística de suas populações, por meio de um currículo diferenciado. Nas escolas, a inclusão das crianças com deficiência auditiva ainda caminha a passos lentos. No entanto, um primeiro passo já foi dado, com a criação do Inventário Nacional de Diversidade Linguística, que visa coordenar os estudos de diversas línguas minoritárias no Brasil, sendo a língua brasileira de sinais uma delas. A inclusão de crianças com deficiência é um dos maiores desafios que precisam ser rompidos perante a população indígena. Como em outras regiões do país, a dificuldade em colocar a criança deficiente estudando com outras crianças é uma barreira dentro da própria família. Os deficientes geralmente são encarados como um impedimento à sobrevivência de um povo. O trabalho da equipe pedagógica é um sacrifício imenso até convencê-los a permitirem que a criança conviva com outras pessoas da comunidade. Nos explica o antropólogo Giane José da Silva, especialista em educação indígena de Campo Grande. No passado era comum que tão logo fosse detectada na criança deficiente alguma diferença, ela fosse abandonada pela família ou até mesmo morta pela comunidade. Ainda hoje, ela é afastada da comunidade e proibida de estudar pelos pais. Vencida a barreira pela família e pela cultura, o próximo passo é incluir a criança na escola e garantir a sua aprendizagem. Essa é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos professores, a começar pela comunicação com esses alunos surdos. Os índios surdos e as dificuldades encontradas. A história de Amarildo. Os seguintes relatos foram escritos em uma matéria publicada no ano 2007. Amarildo Inácio, da etnia Caigangue, tem 15 anos e desde 2004 está vivendo uma experiência bastante rica. Estudar de verdade. Até então, a Escola Indígena de Educação Básica Cacique Vanqueire de Ipuaçu, a 511 quilômetros de Florianópolis, onde está matriculado desde a primeira série, não tinha uma política de inclusão de alunos com deficiência. Com surdez total em um ouvido e parcial em outro, o garoto estava lá fazendo números, sem aprender. Amarildo sempre tentou se comunicar com os demais membros da aldeia, mas ninguém o entendia. Além de não conseguir pronunciar bem as palavras, misturava dois idiomas, o português e o caigangue. Seus gestos eram compreendidos por poucos e durante muito tempo ele foi considerado um deficiente mental. Há 3 anos, a surdez do garoto e de outras 7 crianças
da tribo foi identificada, levando a Gerência Nacional da Secretaria de Educação de Santa Catarina a implantar um programa pedagógico para atender às necessidades do grupo.